Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Irani, pessoal, e uma grande alta que pode acontecer nas ações da Irani. Essa empresa, pouco falada pelo mercado, pode trazer um retorno superior a 2.000% no longo prazo, multiplicar o seu capital em mais de 20 vezes. Isso mesmo que você ouviu. E existe um fator aqui que o mercado não está falando sobre Irani, que pode surpreender vários investidores, inclusive você que tem aí ações da empresa. Então já fique comigo aí até o final deste vídeo, porque para você que ficar comigo até o final, eu ainda de brinde vou revelar uma estratégia para que nunca mais você perca dinheiro com ações e ainda esse fator poderoso que pode fazer Irani te trazer um belíssimo retorno. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da Irani na minha carteira, tá? Chegou uma época ali, pessoal, que eu já tive, tá? Ações da Irani na carteira, mas eu acabei vendendo. Por quê? Porque o preço de compra que eu paguei na empresa não foi muito estratégico. Perceba que quando eu comecei a comprar as ações da Irani, eu comprei ali nos R$ 12, R$ 11 e eu tive ali uma enganação, né, por parte da empresa. Por quê? Porque a empresa, a princípio, tinha uma expectativa de lucro líquido acima da média, portanto, tudo acabou mudando, né? Então fez com que eu pagasse caro. Então eu preferi vender na época, né? Consequentemente, eu acabei comprando outras ações. Fiz uma migração aí para o Banco do Brasil. Portanto, agora neste cenário de baixa, eu acho que sim, abriu uma nova janela de oportunidade, tanto para quem está olhando para a recuperação do lucro e também olhando ali para uma possível valorização das ações da empresa. Portanto, pessoal, antes da gente falar sobre dividendos, falar de potencial de alta, falar sobre o fator aí que pode fazer ele disparar e mudar de patamar, precisamos entender um pouco como a Irani ganha dinheiro. Porque, de fato, pessoal, ela é uma microcap na bolsa. Pablo, o que é microcap? Microcap, pessoal, é uma empresa de baixa capitalização de mercado. E o valor de mercado dela é inferior ao de uma small cap comum. Small caps na bolsa são empresas que têm um valor de mercado inferior a 10 bilhões de reais. E hoje a Irani tem 2 bi, né? Então perceba que é uma empresa bem pequena mesmo. Tem muito espaço para crescer em comparação com o Klabin, que tem mais de 30 bilhões de valor de mercado. Então a vantagem de você se investir justamente nesse tipo de empresa é que você espera, né, um potencial de rentabilidade mais elevado. Portanto, saiba de que também, obviamente, pode ter um risco maior. E agora, diferentemente da Klabin, a Irani, ela atua 100% na parte de embalagens e papel, tá? Então, a Klabin, ela tem ali uma diversificação maior, portanto, ela tem uma representatividade na parte de celulose, que é um componente totalmente cíclico, e a Irani acaba sendo mais previsível, porque ela tem grande parte da receita toda, quer dizer, né, para papéis e embalagens. Não é que papel e embalagem não é cíclico, tá, pessoal? É cíclico sim, e quando há uma queda de preços nas aparas, dali, né, no mercado de papelão do lado, consequentemente a Irani é impactada. Por exemplo, o que aconteceu ali em 2024, em que houve ali problemas graves, né, no Rio Grande do Sul, onde a empresa tem sede, e ali, por consequência, fez com que o preço do papelão do lado desabasse, né, pela baixa demanda. Então, lembre-se disso, tanto que a empresa se beneficiou na pandemia de um bom no seu lucro líquido por conta da alta do e-commerce, né, marketplaces, e também ali consequentemente uma alta no preço das aparas. Eu posso até pegar aqui, ó, um crescimento no lucro líquido expressivo após a pandemia. Então a Irani, ela também tem um caráter um pouco cíclico, tá? Saibam disso. Porém, acaba sendo mais previsível do que a Klabin. E o preço das aparas não oscilam na mesma magnitude do que a celulose. Então há ali, obviamente, uma perenidade, uma sustentabilidade
um pouco mais elevada. Indo diretamente aqui um pouco no resultado da empresa, perceba que ela já tem demonstrado recuperação no lucro. EBITDA já tem subido novamente, a parte aqui de dívida líquida segue bem controlada. E para esse tipo de empresa, é bom que a dívida líquida fique abaixo de 3 vezes, tá? Até para a Irani, que tem uma política de pagar 50% de payout, caso a dívida líquida esteja inferior a 3 vezes, 2,5 para ser mais exato, tá? E observando aqui, a gente percebe que o EBITDA já tem começado a dar uma recuperada em relação ao ano passado. A gente vê que a empresa já teve resultados recorrentes, isso aqui é muito bom, tá? O não recorrente ele é algo pontual, então não foquem nisso, vocês têm que focar no resultado recorrente. Perceba que ela está tendo 76 milhões, né, de lucro líquido. Então vejam aqui que já é um aumento significativo quando a gente compara com os resultados anteriores da Irani. E o volume de vendas da empresa cresceu, né? Ficou aqui estável tecnicamente, né? De um ano para o outro. Portanto, olha que legal. O preço médio aqui, né? Das embalagens, do papelão do lado, subiu. Por isso que a empresa se beneficiou. Perceba que o preço saiu de 2.685 para esta faixa de 3.102. Então perceba que grande parte da recuperação no lucro da empresa foi devido aí ao aumento no preço do papelão do lado e nas aparas. Por isso que eu falo, é uma empresa também cíclica. O pessoal fala que não, mas ela é sim uma empresa cíclica. E a dívida líquida segue controlada, mesmo que aumentando, tá? Boa parte da dívida aqui da empresa está para longo prazo, então ela não tem necessidade de fazer uma grande amortização já no curto prazo aqui. E fora que ela tem um programa de recompras em ações aberto, fez um outro programa de ações recentemente, tá? E tem pago um bom dividendo. Então perceba que a Irani está indo muito bem. Portanto, o que nós precisamos saber se a empresa está barata, tá? Se tem essa perspectiva de valorização. Olha, pessoal, eu acredito que tá, para quem está buscando um retorno mais elevado que a Klabin, pode fazer um bom negócio. Vamos trabalhar aqui, ó, com dois múltiplos, tá? O primeiro, o preço justo do Graham, do mega investidor Graham e do Peter Lynch, que acaba funcionando muito mais para empresas small caps, empresas de rápido crescimento, como a Irani. E o múltiplo do Lynch nada mais é do que o quê? O PEG Ratio. Pablo, que raios é esse PEG Ratio, pelo amor de Deus? O PEG Ratio, ele mede a taxa de crescimento da empresa juntamente com quanto ela vale. Se no caso ela estiver crescendo mais do que ela vale, simboliza de que a ação está barata e pode proporcionar um baita retorno para você. Bom, pegando aqui, ó, a Irani hoje está cotada por 5 vezes lucro, tá? Isso aqui é muito bom. E claro, ela paga com relação, obviamente, ao lucro líquido, né? Dá para considerar o EBITDA? Dá para considerar, mas vamos utilizar os dois, tanto o lucro líquido quanto o EBITDA. Em ambos, a empresa já mostra que está barata, né? Perceba que a média aqui, ó, de EV sobre EBITDA fica nessa faixa de 7 vezes, que traz ali um potencial de valorização expressivo nas ações. Mas aí, a gente precisa tirar a taxa de crescimento da empresa. Perceba que ela tem um ROI alto, mas ela tem dívida. Então a gente precisa olhar inteiramente para o ROIC. O ROIC da empresa fica ali na faixa de 13 a 14%. Quanto será que o lucro líquido da empresa cresceu neste tempo aqui, né? O lucro líquido da empresa cresceu, saiu aqui, ó, para a faixa de 380 milhões, desde ali, né, de 2020, 92 milhões. Para sermos mais conservador, a empresa cresceu para 200 milhões, porque boa parte desse lucro também foi não recorrente. Então, pegando aqui, ó, 280 milhões e dividir por 92 lá no ano de 2025 anos no tempo, crescimento no lucro, né, de 117%. Quando a gente aplica nisso, né, a taxa anual composta, pessoal, aqui, 117% de crescimento de lucro numa lupa, tá? De 5 anos no tempo, a gente tem aí 16,76% ao ano de crescimento, que é um crescimento bem acima da média, tá? Perceba que as small caps, elas crescem mais. Qual seria o retorno embutido no preço da ação? Se a empresa continuar crescendo 16% ao ano, somada a um dividendo médio na faixa de 8%, ela teria um retorno embutido no preço da ação de 24% ao ano no longo prazo, o que é um bom retorno, tá? Superando até mesmo aí a Klabin, que pode trazer uma perspectiva de 18% a 19% ao ano. Ah, Pablo, mas 4% a mais não dá tanta diferença. Tem certeza, pessoal? Dá muita diferença. Se você colocar um capital, sei lá, pega 100 mil, eu utilizo aqui 100 mil como base, tá? E você coloca aqui, ó, 24% ao ano durante 10 anos, tá? Sem fazer mais nenhum aporte do bolso, em 10 anos você terá um patrimônio de 859 mil reais, sem fazer mais nenhum aporte. E se você conseguir 18% ao ano, que é o que a Klabin está oferecendo, você vai ter ali
523 mil reais. Perceba que a Irani te proporcionou 300 mil a mais, justamente por esse risco maior, né? E de você obter uma rentabilidade mais elevada. Por quê? Porque é uma empresa de rápido crescimento, ela pode te proporcionar um retorno mais alto. Mas claro que esse retorno não vem de graça, não existe almoço grátis, pessoal. Ela é uma empresa mais arriscada, uma microcap, tem risco de concorrência. A Klabin pode engolir o mercado da empresa, pode engolir a fatia de mercado dela. Então há esses riscos, por isso que eu ainda enfatizo que a diversificação é o melhor caminho para esse tipo de empresa, tá? Ah, Pablo, você fala de diversificação, mas você é hipócrita, você tem uma carteira muito concentrada. Pessoal, eu concentro em empresas mais capitalizadas, principalmente nos grandes bancos, tá? Que o risco de concorrência é muito baixo. Agora com o Irani, eu jamais concentraria todo o meu capital na Irani, eu não sou dono do futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Tudo que eu penso aqui são projeções, tá? Qual é a garantia disso acontecer? Zero, não existe garantia de nada, saibam disso, tá, pessoal? Portanto, aparentemente, se tudo der certo, ela parece sim ser uma empresa que vai multiplicar o nosso capital em várias vezes. E para você que engatinhou comigo aí até o final deste vídeo, a grande cereja do bolo da Irani é o investimento da plataforma Gaia. A plataforma Gaia, pessoal, pretende dobrar a capacidade de produção da Irani para os próximos anos, tanto de papelão do lado, tanto de Apara. Se a empresa de fato conseguir esse projeto de expansão, ela poderia, tá, obter um crescimento bem significativo na sua receita. E pense comigo o seguinte, imagina que se a Irani crescer, ó, pensa comigo o seguinte, hoje ela lucra ali na faixa de 200 milhões por ano, se ela conseguir crescer 14% ao ano na perpetuidade durante 10 anos, ainda mais com o projeto da plataforma Gaia, lá no futuro ela pode estar lucrando 741 milhões, até 1 bilhão, caso a plataforma Gaia seja um sucesso na empresa. Qual que é a média de precificação da Irani em mercados de alta? Geralmente o mercado paga múltiplos altos, ela paga ali mais ou menos 13 a 15 vezes de preço-lucro para a Irani. Então se lá no futuro, com 1 bilhão de lucro, a empresa for precificada por 13 vezes, né, dividido por 2 mil agora, que seria ali 2 bilhões, né, de valor de mercado, ela teria um potencial de alta de 550% na cotação. Fora o reinvestimento de provento, que pode trazer um retorno mais de 1000% e atingindo até 2000%, caso a gente engate ali um ciclo de alta expressivo na bolsa de valores. Até porque o índice de small caps, pessoal, ele segue em baixa, tá? E geralmente o índice de small caps ele tende a acompanhar, tá? Ninguém fala isso aqui para vocês, mas o índice small caps ele tende a acompanhar superior ali o Ibovespa. Porque, ó, quando a gente coloca o Ibovespa no mercado de alta e coloca o índice de small caps, a gente percebe que numa lupa mais longa, aqui você tem que pagar o investidor 10 Pro, tá? Olha só a disparidade que a gente está tendo do índice small caps com o Ibovespa. Quando o Ibovespa sobe 100%, as small caps tendem a subir de 3 a 4 vezes mais, tá? E então você pode ter, obviamente, um tipo de retorno mais elevado. Você pode multiplicar o seu capital em muitas vezes. Como já dizia o bilionário Lírio Parisotto ali, né? Ele fala o seguinte para nós, pessoal. Basta você acertar uma small cap e você já tá com a vida ganha. Porque se essa small cap se multiplicarem muitas vezes, já vai ser suficiente para transformar uma ninharia de capital em um volume gigantesco ali de recursos, tá? Então você não precisa acertar várias, basta acertar uma. Por isso que é bom você ter uma leve diversificação nas small caps. Eu, por exemplo, na carteira, só tenho BR Partners. Mas futuramente, tá? Quem sabe eu posso adicionar, quiçá ali uma Irani, posso colocar muito bem, né, uma Unifique. Tem várias small caps que podem ali trazer um retorno, uma Vulcabras. Portanto, pessoal, precisa ter cuidado. Small caps no Brasil não é para todo mundo, é bem difícil, tá? Precisa selecionar poucas e boas small caps que já tem ali uma prova no tempo, que paga dividendos e tem um potencial de crescimento mais alto, porque de fato é alto risco, tá? Não pense que você vai ter previsibilidade. De um dia para a noite, seu capital oscila 20, 30%, você pode receber dividendos, assim como pode não receber, tudo é possível. São diferente das blue chips, que você já tem uma garantia mais elevada de que você vai ter um retorno um pouco menor, vai, mas você tem previsibilidade, né? Algo que é muito difícil ter na parte de ações. E acho que a Irani tem tudo para dar certo. O que pode acontecer de errado? De fato, a empresa traçar um caminho não muito favorável e todo esse cenário aqui que eu falei para vocês ser totalmente irrelevante, que eu acho ali que a probabilidade é baixa. Desde o plano real, a Irani foi uma das ações que mais trouxe retorno para o acionista na bolsa de valores, tá? E agora,
com este crescimento agressivo que tem acontecido na demanda por papelão do lado, principalmente por essa questão aí, né, pessoal, da substituição do plástico pelo papelão, por ser mais ali, né, orgânico, ter menos riscos ao ambiente, eu acredito que a empresa pode se beneficiar desse boom da alta ali no papelão ondulado. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione praticidade, traga um potencial, né, de retorno mais elevado e ainda por cima com risco baixo, principalmente para mim que estou começando a bolsa agora e para mim que sou investidor mais avançado e não tenho tempo de acompanhar o mercado financeiro, será que você tem algo que mude minha vida de uma vez? Bom, pessoal, é por isso que para você que ficou comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. Então perceba que há uma oportunidade de ouro aqui. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, tá? Então olha só que excelente isso aqui. Fora preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Irani e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, não possuo as ações da Irani na carteira, mas pensando para longo prazo, pode ser sim uma boa oportunidade. E quem sabe num futuro próximo, é porque, pessoal, de fato, a gente não tem caixa para tudo, nosso dinheiro é finito, tá? Queria eu poder ter várias ações na carteira, mas não dá, pessoal, não dá, infelizmente, tá? A gente tem que focar em poucas e boas ali que trazem um retorno interessante. Mas, com certeza, se colocar para longuíssimo prazo, eu poder ter Irani, mas tudo depende do preço. No preço atual, poderia ser sim uma boa oportunidade. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!